Oi, bem-vindos ao Conexão. A Amazônia é uma fonte extraordinária de recursos, um patrimônio que, infelizmente, ao longo dos anos tem sido explorado de forma insustentável. Usar de maneira racional as riquezas da floresta é um desafio que mobiliza ambientalistas, lideranças comunitárias, cientistas e muitos outros ativistas da causa ambiental. A gente vai conhecer agora o trabalho do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver modelos de negócios sustentáveis para o bioma mais rico do planeta. E eu chamo para esta conversa o Rafael Medeiros, que é diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria que você explicasse para nós como que funciona, assim, mais ou menos, o centro. Olha, Karen, o centro é uma organização não governamental. Ele funciona em Belém, uma das principais portas de entrada para a Amazônia, e ele funciona como uma entidade de apoio ao desenvolvimento sustentável na Amazônia, iniciativas de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Ele atua através de 3 frentes básicas: a formação, e a gente está falando de uma cultura empreendedora sustentável. A gente fala de negócios sustentáveis, como é que o centro pode apoiar o surgimento e o fortalecimento de negócios sustentáveis na Amazônia. E a outra frente é a questão de políticas públicas, como a gente pode fortalecer políticas públicas que propiciem desenvolvimento sustentável na Amazônia. Agora, quando a gente vê a palavra explorar e Amazônia na mesma frase, a gente já fica meio assim, será que é? Tem como fazer a exploração e utilizar do que a gente tem nesse bioma tão rico, ainda respeitando a Amazônia, ainda tomando cuidado para que ela se mantenha em pé, né, esse conceito de floresta em pé? Sim, essa é a missão do centro. Existem várias maneiras da gente fazer isso. Na verdade, o centro hoje ele atua exclusivamente com negócios rurais sustentáveis, com foco em floresta e biodiversidade. Já passaram vários modelos de desenvolvimento econômico pela Amazônia. Se a gente estudar nos livros de história, a gente vai ver cada ciclo diferente do outro. E se a gente for olhar hoje o que a Amazônia tem, fruto desses ciclos econômicos, não foi muito produtivo, não foi muito enriquecedor. Então hoje a gente costuma dizer que só existe uma saída para o desenvolvimento da Amazônia: é o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento que respeita a floresta, que respeita o social e, é claro, o econômico também. Você pode, para a gente ter alguns exemplos, né, a gente ter um visual na nossa mente, pode explicar para a gente esse programa Amazônia Up? Sim, o Amazônia Up é um programa de pré-aceleração de ideias de negócio com foco em floresta e biodiversidade. A gente, observando esse movimento de startups, de empreendedorismo, a gente sempre se questionou muito por que isso não acontece na Amazônia, ou quando acontece na Amazônia, não acontece com foco em floresta, com negócios de biodiversidade, com negócios que promovam a floresta em pé, que fortaleçam esse bioma, mantendo a sua riqueza para gerações futuras, mas também tirando riqueza dela hoje. Então, o centro bolou esse programa, é o primeiro programa do mundo de pré-aceleração de ideias de negócio envolvendo biodiversidade e floresta da Amazônia, onde a gente transforma ideias em modelos de negócio. E aí, as pessoas que chegam até vocês, elas já chegam com os projetos prontos, ou elas chegam, olha, a minha ideia é essa, vocês podem me ajudar? Tipo, às vezes não sabem nem como colocar em prática a ideia? Sim, qual o perfil de quem participa? Sim. O Amazônia Up, ele é indicado, ele é feito para universitários ou alunos de escola técnicas e recém-formados. O que a gente pede no edital é uma ideia com protótipo, e a gente vai ajudar a desenvolvê-lo dentro do modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Você está falando aí, a gente está falando sobre sustentabilidade, movimento sustentável. Você pode dar uns exemplos de atividades que são sustentáveis e que hoje estão acontecendo lá na Amazônia? Olha, tem inúmeras. A gente tem desde café no Apuí, desde a pecuária sustentável em Paragominas, que hoje lá na fazenda do Mauro Lúcio é referência nacional, existem várias matérias sobre ele. A pecuária, que antes era grande vilã, hoje não, já está provado que você pode fazê-la de forma sustentável, cumprindo o Código Florestal. Só te interromper, porque a gente está vendo imagens aí do curta Açaí Mais Que Um Fruto, que está lá no Futura Play, para quem quiser ver. Imagens, lógico, muito bonitas, né? Já que estamos mostrando aí a nossa floresta tão maravilhosa. Então, se você quiser ver, tem aí Açaí Mais Que Um Fruto, está lá no Futura Play. Pode continuar falando. Você falou que a pecuária era grande vilã, hoje ela já é possível fazê-la de forma sustentável. Sem dúvida, preservando floresta, cumprindo o Código Florestal e, melhor, tendo mais lucro para o empresário, o pecuarista, do que da forma antiga, que era a forma extensivista. Outras formas, outros exemplos, o próprio açaí.
Antigamente o açaí era cortado para tirar o palmito. Hoje o consumo da fruta está mantendo a floresta em pé. Ninguém mais quer cortar a árvore. Eu amo açaí, ainda bem que tiveram essa ideia aí, é muito gostoso. Você estava falando que antes a pecuária era vista de uma forma negativa, né, que era a grande vilã mesmo, hoje é feita de forma sustentável, que ainda traz mais lucro. Há pouco tempo eu conversei com o Tasso do Observatório do Clima e ele falou o mesmo. O lucro virá em maior quantidade, mas ela é de longo prazo. Ser sustentável é preciso pensar a médio e curto prazo, que é uma coisa que não é muito da nossa cultura? Ser sustentável, principalmente na Amazônia, é estar preparado para mudanças a longo prazo, médio e longo prazo. O Tasso é uma pessoa fantástica, de um extremo conhecimento, e que bom que ele tenha falado isso, não esperaria diferente. E sim, precisa de um pouco mais de paciência. Tão paciência tão proporcional quanto o tempo que o planeta levou para gerar essa floresta cheia de riquezas. A gente só tem como conservar a Amazônia se a gente souber o que tem dentro dela. E para saber o que tem dentro dela, a gente precisa dela em pé. Agora, nessa última parte da nossa conversa, eu queria que a gente falasse sobre o retorno que as populações locais têm recebido dessas atividades. Você pode contar para a gente algum exemplo? Claro. Quando a gente fala em negócios sustentáveis, principalmente essas ideias de jovens, vou te dar um exemplo, Karen, uma pasta de pupunha, que é um produto que não tem, que é um produto para food service, que pode ser elaborado, que protege as pupunheiras, protege floresta, os sistemas agroflorestais. Mas quando a gente fala que esse negócio tem que ser sustentável, a gente precisa saber como é que é a relação desse empresário com a cadeia produtiva, se ele pratica preço justo para a comunidade que produz aquele fruto, se ele ajuda de alguma maneira a semifaturar aquilo dentro da comunidade e não só ficar comprando fruto e processando em fábricas. Isso não é um desenvolvimento sustentável. A preocupação com o social, não só da sua fábrica, mas com toda a cadeia produtiva em que ele está inserido, é fundamental. E parece que precisa também ter um envolvimento, né? Além de não é uma exploração, né? Você utiliza aquele recurso, mas você se envolve com a comunidade também, pelo que você está me dizendo. Sem dúvida nenhuma. E respeita, né? Sem dúvida. É mais do que envolvimento, você falou, é um respeito e incluí-los dentro do processo. Senão o que a gente vai continuar tendo é uma divisão muito grande de riquezas. Né? Pobres cada vez mais pobres, ricos cada vez mais ricos. Se eu não oferecer uma forma do homem que mora na floresta se sustentar com aquilo, provavelmente ele vai destruir a floresta e vai vender madeira. E deixa eu te perguntar uma coisa, vocês conseguem já avaliar o impacto dessas atividades no bioma? Olha, algumas atividades sim, a gente consegue, as de pecuária são claramente identificáveis. A gente tem um exemplo clássico da virola. A virola é uma árvore da Amazônia, crescia às margens do rio, ela chegou à porta da extinção, até que descobriram que o seu fruto tinha um poder hidratante enorme. Então hoje a virola não é mais derrubada e as indústrias procuram muito o seu fruto para fazer hidratantes e produtos de cosmética. Então isso é um impacto muito positivo. Agora, das ações de agora, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque nada do que se faz na Amazônia você tem um resultado de curto e médio prazo. E conseguir financiamento para essas ideias é muito desafiador ou existem empresas realmente interessadas em investir dinheiro nessas ideias sustentáveis? Olha, ainda é desafiador, mas sim existe uma luz brilhando. Algumas empresas começando a identificar o potencial de negócios sustentáveis. Eu não diria, Karen, nem o potencial, é a necessidade que a região tem de fazer isso. A Amazônia brasileira hoje deve ter em torno de 22 milhões de habitantes. Eles precisam se sustentar, eles precisam ganhar dinheiro. Agora, se ele mora na floresta, como é que ele vai fazer isso de forma sustentável? Algumas organizações, algumas fundações, sim, têm ajudado a gente e têm se mostrado bem propícias a continuar nesse sentido. Para a gente pegar mais informações, eu já ouvi falar que vai ter curso mais para frente, né? Basta acessar lá o centroamazônia.org? centroamazônia.org.br. E aí lá a gente consegue saber até se vai ter curso mesmo? Tem essa possibilidade? Sim, o curso que a gente vai lançar chama Amazônia 360 Graus. É um curso onde a gente pretende mostrar para os jovens tudo o que acontece na Amazônia sobre os diferentes aspectos, político, étnico-cultural, geográfico, econômico, de recursos ambientais, para que ele entenda o que é aquela floresta e, ao entender, possa ter ideias de negócio para ela. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Você de casa, se você ficou aí curioso, a gente deixou a dica, ó, centroamazônia.org.br, onde você pode pegar mais informações e, quem sabe, levar sua ideia lá para o Rafael te ajudar. Tá bom? A gente está esperando. Obrigada aí pela sua companhia aqui com a gente. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.